Parte 1 de 15, o começo do fim, quando tudo ainda parecia normal. Oi, pessoal. Não sei nem como começo isso aqui. Mas escrever talvez me ajude a processar tudo que tá rolando. Tenho 34 anos, casado há 7 com a minha, agora não tão adorável, esposa, a Carla. A gente se conheceu num churrasco de amigos em comum, sabe aquele clichê de amor à primeira vista? Pois é, caí que nem um patinho. Linda, engraçada, espontânea, parecia a parceira perfeita. A gente riu muito, se conectou rápido e, em menos de um ano, já estávamos morando juntos. 2 anos depois, nos casamos. Nos primeiros anos, era tudo ótimo. Viajamos juntos, começamos a construir nossa vida com muito esforço. Eu trabalhava como analista de TI, ela era gerente de loja. Sempre fui o tipo de cara que faz tudo para manter o relacionamento funcionando, fazia jantares surpresas, ajudava nas tarefas de casa, lembrava datas especiais, essas paradas que muita gente esquece com o tempo. Eu nunca esqueci. Mas nos últimos meses, tudo começou a desandar. Primeiro foram umas mudanças pequenas. Ela começou a se arrumar demais para ir trabalhar. Não que eu tenha achado ruim, mas era um contraste forte com o que ela fazia antes. Até aí, beleza, pode ser só autoestima. Depois vieram as desculpas. Tô cansada, tive um dia difícil, preciso de espaço. O carinho foi sumindo, as conversas diminuíram, o toque desapareceu. Comecei a me perguntar se era culpa minha. Será que eu estava sendo chato? Será que o relacionamento tinha esfriado por minha causa? Mas o que mais me incomodava era o celular dela. Antes, ela deixava largado por aí. Agora, vivia colado na mão. Sempre no silencioso, virado para baixo. Uma vez, cheguei perto dela no sofá e ela fechou o WhatsApp na hora. Fingiu que estava vendo uma receita no YouTube. Eu senti aquele gelo no estômago, sabe? Aquela sensação de que algo tá errado, mesmo sem prova nenhuma ainda. No começo eu achei que era paranoia. Mas aí, comecei a prestar atenção de verdade. Os horários dela no trabalho começaram a se estender demais, tipo reunião de última hora quase todo dia. Chegava tarde, com aquele cheirinho de perfume que não era o dela. E o pior? Passou a dormir virada para outro lado da cama, como se não aguentasse mais nem minha presença. Foi nesse momento que a ficha começou a cair. Parte 2 de 15, o primeiro sinal real. Depois de tantas dúvidas rondando minha cabeça, eu decidi que precisava parar de me iludir. Não dava mais para fingir que era só estresse do trabalho, TPM ou sei lá o quê. Tinha coisa errada, e eu precisava encarar. O primeiro sinal real, tipo, inegável, veio numa terça-feira à noite. Carla disse que ia sair com umas amigas do trabalho para comemorar o aniversário de uma delas. Normal, né? Ela sempre foi sociável. Só que dessa vez, tinha algo diferente. Ela se arrumou como se fosse para um encontro. Vestido justo, salto alto, coisa que ela odiava usar, maquiagem pesada e um perfume novo que eu nunca tinha sentido nela. Ué, tá indo para uma balada ou para um aniversário? Brinquei, tentando soar leve, mas já sentindo um nó no peito. Ela riu forçado. Ah, é lugar chique, o pessoal reservou num rooftop lá no centro. Fiquei com aquilo na cabeça. Quando ela saiu, eu tentei me concentrar em qualquer outra coisa. Liguei o videogame, tentei jogar FIFA, mas não conseguia. Fiquei encarando a tela, só ouvindo minha mente gritar, ela tá mentindo. Foi aí que eu decidi fazer algo que nunca pensei que faria, olhei o histórico do notebook dela. Não era para espionar, era só para confirmar se eu tava ficando maluco. Abri o Google, digitei R só para ver se aparecia algum restaurante rooftop. E apareceu sim, mas não era restaurante nenhum. Era uma busca por hotéis discretos SP, e logo embaixo, o site de um motel que eu conhecia de nome. Cara, meu coração veio na boca. Eu senti o chão abrir. Me deu até ânsia de vômito. E não era só aquilo, o histórico mostrava buscas por como apagar mensagens do WhatsApp,
Como saber se meu marido pode ver minha localização? E, essa doeu, como manter um caso em segredo? Eu fiquei paralisado por uns bons minutos. Eu não queria acreditar. Era como se meu cérebro tentasse me convencer de que aquilo era coincidência, que podia ser para uma amiga, sei lá. Mas no fundo, eu já sabia. E o pior? Mesmo com tudo isso, ainda esperei ela voltar naquela noite. Sentei no sofá, deixei a TV ligada no mudo e fiquei ali, olhando pro nada, esperando por uma mentira ensaiada. Quando ela chegou, era quase 2 horas da manhã. Nossa, tô morta, disse ela, tirando os sapatos logo na porta, toda maquiada ainda, mas com o batom meio apagado. Foi ótimo, mas tô destruída. Vou tomar banho e dormir. Ela me deu um beijo na testa. Na testa. Como se eu fosse um cachorro velho. E eu, não disse nada. Só fiquei ali, digerindo cada mentira, cada desculpa. Porque naquela noite, algo dentro de mim quebrou, mas eu ainda não estava pronto para confrontar. Não ainda. Parte 3 de 15 e a gota d'água. Depois daquela noite em que ela chegou de madrugada toda arrumada, minha cabeça virou um redemoinho. Eu mal dormia, mal comia, só conseguia pensar nas buscas que vi no computador e nas mentiras que ela me contava olhando direto nos olhos. E, mesmo assim, eu ainda queria ter certeza. Provas. Irrefutáveis. Foi numa sexta-feira à noite que veio a gota d'água. Carla chegou do trabalho, tomou banho, colocou o mesmo perfume que tinha usado na saída com as amigas e disse que teria uma reunião no dia seguinte, sábado de manhã. Reunião no sábado? Desde quando o gerente de loja tem reunião sábado de manhã? Perguntei, tentando soar natural, mas por dentro meu sangue fervia. Ela revirou os olhos como se eu fosse um idiota. É da nova consultoria da franquia, amor. O pessoal é de fora, e só conseguiram bater agenda no fim de semana. E ainda completou. Você tá muito desconfiado ultimamente. Tá tudo bem? A cara de pau dessa mulher. Respondi com um tá tudo certo, amor, e sorri. Mas naquela noite, eu tomei minha decisão. Instalei um app de rastreamento no celular dela. Me senti um lixo fazendo isso, confesso. Não é o tipo de coisa que eu jamais imaginei que faria. Mas, sinceramente, chega uma hora que a gente precisa parar de ser o otário da história. Sábado, 9 horas da manhã. Ela saiu com uma pastinha nas mãos e um blazer, como se fosse para uma reunião de executivos. Me deu um beijo rápido e disse: Te amo, depois te mando mensagem. Eu fiquei no sofá, celular na mão, olhando o pontinho se mover no mapa. E aí veio o soco no estômago, ela não estava indo para reunião nenhuma. 10 minutos depois, parou num bairro longe do trabalho dela. Outro caminho, outro sentido. Em frente a um hotel romântico, daqueles com suíte com espelho no teto e piscina privativa. Um motel, para falar a real. Fiquei olhando aquilo e tremendo. Senti meu rosto queimar. A mão suava, o peito apertado. Tive vontade de jogar o celular na parede. Ela estava me traindo. Não era mais desconfiança. Era certeza. E o pior? No fundo, eu já sabia. Mas ver o ponto no mapa parado lá por 2, 3, 4 horas, aquilo foi como assistir minha dignidade ser chutada no chão. Quando ela voltou, lá pelas 15 horas, veio com o cabelo preso, outra roupa, cheiro de sabonete de motel, e com um sorriso falso no rosto. Nossa, foi puxado, mas a reunião rendeu, viu? Eu só olhei para ela, engoli seco e falei: Imagino que sim. Mas por dentro? Eu estava fervendo. Parte 4 de 15, o confronto. Eu sabia que não dava para adiar mais. Depois de tudo que eu vi, tudo que eu senti, o mínimo que eu merecia era jogar a verdade na cara dela. Mas eu não queria fazer barraco. Não queria perder o controle. Eu queria que ela se afogasse na própria mentira, fria, calma, sem chance de escapar. Esperei o domingo. Ela acordou de bom humor, como se nada tivesse acontecido. Veio com aquele teatrinho de sempre,
fazendo panqueca e colocando música na caixinha de som da cozinha. Dançando sozinha, sorrindo. Como se não tivesse acabado com a vida de ninguém no dia anterior. Sentei à mesa e falei bem direto. A gente precisa conversar. Ela parou. O sorriso sumiu. Virou o rosto devagar, como quem já sabia o que vinha. Sobre o quê? Sobre o motel que você foi ontem. E sobre o cara do blazer azul. Ela congelou. Ficou muda. Nem tentou negar de cara. Só piscava rápido, como se o cérebro dela estivesse travando, procurando uma desculpa, uma brecha, uma mentira nova. Você tá me seguindo agora? Foi a primeira coisa que ela disse. Não me desculpa. Não eu posso explicar. Nada. A primeira reação dela foi me acusar. Tô te seguindo? Carla, eu não sou idiota. As desculpas, as mensagens apagadas, o histórico de hotel no notebook, o rastreador. Você acha que eu não percebi? Você só me trata bem quando quer esconder alguma coisa. E eu cansei. Ela cruzou os braços, defensiva. Olha, eu não queria que fosse assim. Não planejei nada. Só aconteceu. Eu me senti sozinha, carente, você anda distante. Tive que rir. Rir de nervoso. Distante. Você tá de brincadeira? Eu trabalho, cozinho, limpo, te trato com carinho, apoio tudo o que você faz, e você me trai com um velho engravatado porque se sentiu carente? Ela começou a chorar. As lágrimas caíam, mas não me tocavam mais. Pareciam de novela. Lágrimas sem peso. Eu juro que foi só algumas vezes. Eu me perdi, eu tava confusa. Algumas vezes? Carla, você tem até tática para esconder. Você pesquisa no Google como apagar provas. Você me beija na testa quando volta do motel. Que tipo de monstro faz isso? Ela tentou se aproximar. Esticou a mão. Eu recuei. Não toque em mim. Silêncio. Por longos segundos. Ela sussurrou. Você vai me deixar? E eu respondi, olhando direto nos olhos dela. Você já fez isso primeiro. Parte 5 de 15, A Tempestade por Dentro. Depois daquele confronto, o mundo ficou em silêncio. Literalmente. Nenhum de nós disse mais uma palavra pelo resto do domingo. Ela chorava no quarto. Eu fiquei na sala, encarando a parede. Nem sei por quanto tempo. Às vezes olhava o celular e não sabia o que fazer. Mandar mensagem para alguém? Para quem? Quem ia entender isso sem me olhar com pena? A verdade é que, mesmo depois de tudo, eu ainda amava aquela mulher. E isso me deixava puto comigo mesmo. Como é que alguém pode trair, mentir, enganar e ainda assim deixar esse nó no nosso peito? Na segunda, acordei antes dela. Fiz café no automático. Sentei na varanda e fiquei encarando o céu nublado. E cara, foi aí que a tempestade interna veio com tudo. A raiva me dominou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Uma raiva triste, amarga. Raiva de mim por não ter percebido antes. Por confiar. Por ter dado tudo. Por ter acreditado nas promessas. Ela saiu do quarto devagar, de moletom e com a cara inchada de chorar. Me olhou como quem espera um soco. Você vai embora. Não agora. Você quer que eu vá? Demorei para responder. Eu queria que ela saísse. Mas parte de mim queria que ela sentisse o que eu estava sentindo. Que olhasse para mim todo dia e se lembrasse da merda que fez. Fica. Mas não fala comigo. Não toque em mim. Não finge que tá tudo bem. Por que não tá? Ela sentiu, sem dizer nada. Voltou pro quarto. E foi assim que começaram os dias do silêncio. A gente morava sob o mesmo teto, mas parecia dois estranhos. Ela dormia no quarto, eu no sofá. Trocávamos só o necessário, e mesmo assim, sem nos encarar. Eu ia pro trabalho e voltava vazio. Me arrastando. Por fora, parecia normal.
por dentro, era só um buraco escuro. Comecei a pensar em tudo. Nos anos que joguei fora. Nos planos, nas viagens, nos almoços de domingo com a família, em cada maldito eu te amo que agora soava falso. E mais que isso, comecei a me perguntar como eu deixei isso acontecer. Onde foi que eu errei? Será que me acomodei? Será que amei demais? Será que fui trouxa? A pior parte da traição não é o sexo, não é a mentira. É a dúvida que ela planta em você. Ela quebra sua identidade. Você deixa de saber quem é, começa a duvidar de tudo, do que viu, do que viveu, até de você mesmo. Mas uma coisa eu sabia, eu não podia ficar preso nessa prisão emocional por muito tempo. Ou ela ia me consumir inteiro. E foi aí que eu decidi, eu precisava conversar com alguém. Desabafar. Jogar isso pra fora. E foi assim que vim parar aqui no Reddit. Parte 6 de 15, apoio inesperado. Depois de dias naquele silêncio mortal, dormindo no sofá e convivendo com uma estranha dentro de casa, eu sabia que não dava para continuar assim. Eu tava me afundando. A cabeça doía, o corpo pesava, eu tava levando minha vida no automático, trabalhando, comendo qualquer coisa, e voltando para um lar que já não era lar. Foi nesse ponto que eu resolvi abrir o jogo com alguém. Alguém fora da situação. Alguém que me conhecesse, mas que não fosse íntimo dela também. Liguei pro Renan, meu amigo de infância, que hoje mora em outro estado, mas com quem sempre mantive contato. Ele é direto, sem frescura, mas também sabe ouvir. A gente já tinha passado muita coisa junto, e eu sabia que podia confiar. Expliquei tudo. Da mudança de comportamento dela, das mentiras, do rastreamento, do motel, do confronto. E quando terminei de contar, ficou um silêncio no telefone. Por alguns segundos achei que ele estava tentando escolher as palavras certas, mas ele só disse: "Mano, que vadia." E por mais simples que isso tenha sido, eu ri. Pela primeira vez em dias, eu ri. Riso nervoso, triste, mas necessário. Cara, você não tem noção do que é dormir com alguém sabendo que ela mentiu olhando nos seus olhos. Saber que enquanto você estava pensando em ter filho, ela estava dando para outro. Renan ficou puto. E ele disse algo que grudou na minha cabeça. Você tem que sair daí. Isso aí tá te matando devagar. Essa mulher te apagou, velho. Apagou quem você era. Essa frase mexeu comigo. Me deu um estalo. Eu não era mais eu. Tava apagado mesmo. Cinza. Apático. Um cara que viveu por anos para construir uma vida a dois, e de repente, percebeu que estava construindo sozinho. E aí ele perguntou: "Você contou pros seus pais?" Eu não. Porque minha mãe ama a Carla. Achava ela a nora perfeita. E meu pai sempre dizia que o casamento exige paciência. Mas o que você faz quando paciência vira passividade? Quando ser paciente vira aceitar ser humilhado? Naquele dia, depois de desligar com o Renan, sentei no sofá e fiquei olhando pro teto por horas. E comecei a pensar, por que ainda tô aqui? O que eu tô esperando? Um milagre? Uma lágrima sincera? Não. Eu tava com medo. Medo do depois. Do vazio. De recomeçar. De aceitar que tudo o que vivi nos últimos 7 anos foi uma mentira parcial. E essa parte é a que mais destrói, não saber onde a verdade termina e onde a mentira começou. Mas uma coisa ficou clara naquela noite, eu não podia continuar vivendo com ela. Mesmo que eu não soubesse ainda o que fazer, eu sabia o que não podia mais aceitar. Parte 7 de 15, a decisão que virou explosão. Depois da conversa com o Renan, eu finalmente senti que tinha um pouco de força nas mãos. Não muita. Mas o suficiente para tomar uma decisão que vinha martelando na minha cabeça, eu ia pedir para ela sair de casa. Simples assim. Eu pagava o aluguel. O apartamento era meu desde antes de conhecê-la. O nome dela não estava em nada. Eu não ia mais dormir no sofá enquanto a traidora dormia na cama que a gente comprou junto com o suor do meu trabalho. Esperei até quarta-noite.
Eu cheguei em casa e ela já estava lá, sentada na ponta da cama, com o celular na mão, fingindo estar lendo alguma coisa. Mas eu percebi que ela ficou tensa quando me viu. Como se soubesse que algo vinha. A gente precisa conversar de novo, falei seco. Ela só balançou a cabeça. Olha, Carla, eu pensei muito. Muito mesmo. Eu não consigo mais conviver com você aqui. A nossa casa virou um túmulo. E eu me recuso a continuar morando num lugar onde o respeito morreu. Ela ficou em silêncio por um tempo. E depois soltou uma que me fez perder a linha. Você ainda tá fazendo drama por causa de uma traição. Uma traição. Eu ri. Eu ri alto. Mas foi um riso feio. Aqueles que saem com dor. Drama? Você me traiu, mentiu, manipulou e ainda tem a coragem de chamar isso de drama? Ela deu de ombros. Você nunca me ouviu de verdade. Eu tava sufocada. Eu precisava me sentir viva. A cara de pau dessa mulher parecia não ter fim. Você quer se sentir viva? Vai viver longe de mim, então. Ela levantou, agora nervosa. Você não vai me tirar daqui. Eu também tenho direito. A gente construiu isso juntos. Não. Eu construí isso. Você só tava aqui. E agora vai embora. Amanhã. Ela começou a chorar, mas dessa vez não era o choro de arrependimento. Era de raiva. Ela odiava perder o controle. E foi aí que ela explodiu. Você nunca foi homem de verdade. Por isso que eu procurei outro. Pronto. Ela disse. Aquilo que eu achava que ela nunca teria coragem de falar. Cuspiu veneno como se fosse minha culpa. Como se trair fosse justificável. Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Só respirando. Ouvindo meu coração bater forte dentro do peito. Aí fui até a gaveta, peguei uma mala velha, joguei no chão do quarto e falei. Arruma tuas coisas. Amanhã cedo, eu quero você fora daqui. Ela me olhou como se eu tivesse quebrado alguma regra. Como se eu fosse o vilão da história. Mas eu não ia mais me curvar para essa mulher. Chega! Ela me destruiu, mas agora era minha vez de reconstruir. Ela dormiu no quarto. Eu, de novo no sofá. Mas naquela noite, apesar da dor, da raiva, da exaustão, eu dormi melhor do que nos últimos dias. Porque eu sabia que a decisão estava tomada. E não tinha mais volta. Parte 8 de 15, a última cartada, e a bomba que veio com ela. Acordei cedo. Nem despertador precisou. O corpo já estava em modo de alerta. Sentei na beira do sofá, respirei fundo e fiquei ali, esperando ela levantar e cumprir o combinado, arrumar as coisas e sair da minha casa. A nossa casa que deixou de ser nossa no momento em que ela preferiu mentiras e motéis. Passaram-se uns 30 minutos, silêncio. 1 hora, nada. Às 8h30, fui até o quarto. Ela ainda estava deitada. Coberta até o pescoço, virada pro lado oposto da porta. Carla. Ela não respondeu. Levanta. Não faz isso mais difícil do que já é. Ela virou devagar. Os olhos inchados, maquiagem borrada da noite anterior, aquele olhar de vítima que ela tentava usar toda vez que estava encurralada. Posso falar com você antes de ir? Suspirei. Fala. Ela sentou na cama e ficou mexendo nos dedos, nervosa. Então soltou. Eu tô grávida. Demorei uns segundos para processar. Fiquei parado. Senti uma dor absurda no peito. Um calor subiu pelo rosto. Era como se meu cérebro gritasse mentira. Mentira. Mentira, mas meu corpo inteiro congelou. Você tá o quê? Grávida. De quanto tempo? Pouco. 1 mês, talvez menos. A cabeça girava. Comecei a fazer conta de cabeça. Se fosse verdade, podia ser meu. Mas também podia ser dele. Do cara do motel. Do blazer azul.
Do executivo com quem ela me traía enquanto dizia estar numa reunião. Você tá me dizendo isso agora, por quê? Por que quer me fazer mudar de ideia? Ela começou a chorar. Porque eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, eu me arrependi, eu juro, eu fiquei confusa, e quando eu percebi, já era tarde. Mas se for seu, eu não quero perder essa chance com você. Essa chance com você. Como se ela tivesse feito um errinho bobo. Um escorregão. Como se desse para apagar tudo com um bebê. Você já fez teste? Já foi no médico? Ela negou com a cabeça. Disse que só sentia enjoos, atraso, sensibilidade, e que tinha feito um teste de farmácia. Um. Só. Então você nem sabe se é real. Eu sinto que é. Ou você quer que seja. Porque é a única carta que te sobrou. Aquilo bateu nela como um soco. Mas eu tava cansado de me calar. Cansado de ser o bonzinho da história. Ela tentou usar uma possível gravidez para se manter ali. A última cartada. Se for verdade, a gente vai lidar com isso. Mas não como casal. Nunca mais como casal. Ela ficou em silêncio. Chorando. De cabeça baixa. E eu virei as costas. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não tava com pena. Eu tava firme. Parte 9 de 15, a libertação começa, e mais uma rasteira. Depois daquela bomba, o estou grávida, eu saí de casa para respirar. Não dava para ficar ali. O ar tava pesado. Tóxico. Peguei o carro, sem rumo. Rodei pela cidade com a cabeça girando, tentando entender onde começa e onde termina essa loucura toda. Parecia novela ruim. Só que era minha vida. Fui até uma farmácia, comprei 2 testes de gravidez diferentes, respirei fundo e voltei. Ela estava na cozinha, olhos vermelhos, mãos tremendo. Joguei os testes em cima da mesa e falei: vai fazer. Agora. Ela hesitou. Você não confia em mim? Você quebrou minha confiança no momento em que entrou naquele motel. Vai fazer. Ou vai embora agora. Ela pegou os testes e foi pro banheiro. Fechou a porta. 10 minutos depois, saiu com os 2 na mão. Negativos. Os 2. Ela ficou pálida. Tremeu. Tentou falar, mas engasgava nas palavras. Deve ser muito cedo ainda, às vezes não dá positivo logo. Ou talvez você inventou tudo. Porque achou que me prenderia com isso. Ela não respondeu. Só chorou. Mas eu não conseguia mais sentir empatia. Sério. Era como se eu tivesse queimado todas as fichas de compaixão dentro de mim. Arruma suas coisas. Hoje ainda. Tá decidido. Ela foi pro quarto. Eu fui pra sala. Fiquei ali, sozinho, escutando o som da mala sendo arrastada. Quando ela saiu, com 2 bolsas, ficou parada na porta. Me olhou por alguns segundos e disse: você vai se arrepender. Ninguém vai te amar como eu. E eu respondi: tomara. Porque amar como você ama, eu não quero nunca mais. Ela saiu. Fechou a porta devagar. O som do trinco ecoou pela casa como se tivesse caído um portão de ferro. E aí, o silêncio. Pela primeira vez em semanas, a casa ficou em paz. Mas o coração? Uma bagunça. Olhei ao redor. Cada canto lembrava ela. O sofá onde a gente via a série. O porta-retrato da nossa viagem para Gramado. A xícara rosa dela no armário. Tudo parecia parte de um museu de um amor morto. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma coisa diferente, alívio. Era como se, no meio do luto, tivesse uma fresta de ar entrando pela primeira vez. Como se eu tivesse sobrevivido a um furacão, ensanguentado, sim, mas de pé. Eu deitei no sofá, olhei pro teto, e pensei, agora começa a parte mais difícil. Mas também a mais minha. Parte 10 de 15, a mensagem inesperada.
3 dias se passaram desde que a Carla saiu de casa. Foram dias estranhos. Silenciosos, mas não vazios. Eu comecei a me reencontrar. Lavei roupa, limpei a casa, joguei fora as coisas dela que não significavam nada para mim. Deixei só o que doía, como lembrança e como motivação. Comecei a cozinhar para mim mesmo, ouvir músicas antigas que eu curtia antes de entrar nessa rotina conjugal sufocante. Até reativei uma conta velha do Spotify, onde tinha umas playlists que me lembravam quem eu era antes dela. Engraçado como a gente se perde tentando manter alguém por perto. Aos poucos, fui começando a sentir uma leveza. A ferida ainda estava aberta, claro, mas pelo menos agora eu respirava sem dor a cada puxada de ar. E então, na madrugada do 4º dia, o celular vibrou. Número desconhecido. Mensagem no WhatsApp. Texto curto. Você não me conhece, mas eu acho que a gente precisa conversar. É sobre a Carla. Fiquei paralisado. Tentei pensar se era trote, ou se era ela usando outro número. Mas respondi. Quem é você? A pessoa mandou um áudio. Um homem. Voz firme, madura. Algo como: meu nome é Daniel. Eu sou o cara com quem a Carla estava se encontrando. Descobri da pior forma que ela é casada. Me desculpa por te incomodar, mas acho que você merece saber algumas coisas que ela me contou. Eu li aquilo umas 3 vezes. O cara do blazer azul. O do motel. Ele estava me procurando agora? A raiva subiu, óbvio. Mas ao mesmo tempo, tinha algo naquilo que me prendeu. A voz dele não era debochada. Soava confusa, até arrependida. Decidi ouvir. Ele mandou outro áudio, agora mais longo. Ela me disse que estava em processo de separação, que o marido era abusivo emocionalmente, que controlava tudo, que ela estava com medo de voltar para casa. Cara, ela mentiu para mim o tempo todo. Eu só descobri o nome verdadeiro dela semana passada. Ela usava um segundo perfil nas redes. Quando percebi que algo estava errado, fui puxando o fio e achei o seu Instagram. Aí vi que vocês ainda estavam juntos. Cara, eu fui usado. E você foi traído. Por uma mulher que sabe mentir como ninguém. Senti meu estômago virar. Ela mentiu para ele também. Criou um personagem. Inventou uma vida. Eu não sabia se ria ou se chorava. O cara parecia mais indignado do que muitos amigos meus. Respondi só. Eu acredito em você. Isso é bem a cara dela. Ele pediu desculpa de novo. Disse que se soubesse da verdade, nunca teria se envolvido. Que estava se sentindo um lixo. E sabe o que foi louco? Pela primeira vez, eu me senti menos sozinho. A dor que eu estava sentindo, outra pessoa estava sentindo também. Não que isso resolvesse as coisas. Mas era como um espelho me dizendo, o problema nunca foi você. Desligamos depois de uns áudios trocados. E eu fiquei ali, deitado, pensando, quantas pessoas mais essa mulher enganou? Quantas mentiras ela contou para que a história sempre girasse em torno dela como vítima? E mais importante, quantas verdades eu deixei de enxergar por amor? Parte 11 de 15, o jantar com meus pais, e a verdade escancarada. Depois de falar com o tal do Daniel, o cara do motel, eu fiquei dias remoendo tudo. A cabeça parecia uma centrifugadora, pensamentos rodando, memórias embaralhadas, raiva e alívio brigando no peito. Mas uma coisa começou a me incomodar cada vez mais. Meus pais ainda achavam que a Carla era a nora perfeita. Eu evitava falar com eles. Não tinha coragem. Parte de mim se sentia envergonhado. Idiota. Como se tivesse falhado em algo. Como se fosse minha culpa. Mas não era. E eu sabia que era hora de parar de proteger a imagem dela. Mandei mensagem para minha mãe numa sexta. Posso passar aí no domingo? Preciso conversar com vocês. Ela respondeu toda animada, como se fosse só mais uma visita qualquer. Mal sabia ela o que vinha. Chegando lá, tudo parecia normal.
Cheiro de café fresco, meu pai assistindo futebol na sala, minha mãe toda empolgada perguntando da Carla, dizendo que tinha feito o prato favorito dela. Eu congelei por um segundo. E aí soltei. Ela não vem. A gente se separou. Minha mãe arregalou os olhos. O quê? Como assim? Vocês pareciam tão bem. Mãe, a Carla me traiu. Várias vezes. E ainda tentou me manipular inventando uma gravidez que nem existia. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai pausou a TV. Ambos me olharam como se eu tivesse contado um assassinato. E então minha mãe disse: Eu não acredito. Aí veio o medo. Será que ela estava defendendo a Carla? Mas o que veio depois me pegou de surpresa. Não acredito que ela teve coragem. Eu sempre desconfiei daquele jeitinho forçado dela, sabia? Sempre achei que ela era boa demais para ser verdade. Como assim? Minha mãe, que sempre elogiou a Carla, desconfiava esse tempo todo? E aí meu pai entrou. Filho, olha, você fez o que tinha que fazer. E ainda foi forte demais de não quebrar tudo. Muita gente no seu lugar tinha explodido. Mas você foi homem. Homem de verdade. E olha para mim, isso não é fracasso. Isso é libertação. Aquilo me desmontou. Eu chorei. Pela primeira vez em dias, chorei nos braços da minha mãe. E meu pai colocou a mão no meu ombro como quem diz: Tamo junto, moleque. A vergonha que eu sentia se desfez. O peso do silêncio caiu. E eu percebi uma coisa que talvez você aí do outro lado precise ouvir também. Quando você sofre calado para proteger a imagem de alguém que te destruiu, você só prolonga a dor. Contar pros meus pais foi mais do que um desabafo. Foi um grito de liberdade. E ali, naquela casa onde eu cresci, eu me senti inteiro pela primeira vez em semanas. Parte 12 de 15, A Volta da Serpente. Uns 5 dias depois de eu contar tudo pros meus pais, as coisas começaram a entrar nos trilhos de novo. Ainda doía, sim. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a sensação de que tudo ainda estava acontecendo. Mas a diferença é que agora eu sabia, estava me curando. E foi exatamente aí, quando minha cabeça começou a sair do buraco, que a serpente resolveu rastejar de volta. Era uma terça, fim de tarde. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, tirei os sapatos na porta e joguei a mochila no sofá. O celular vibrou. Mensagem. Era ela. Carla, podemos conversar? Sério. Não é drama. Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas algo em mim queria ver até onde ela ia. Então respondi com um simples: Fala. Ela pediu para passar lá em casa. Disse que precisava pegar umas coisas que ficaram, sendo que ela tinha levado quase tudo que era dela. Mas concordei, com uma condição. Você entra, pega o que veio buscar, e vai embora. Sem teatrinho. Ela apareceu 1 hora depois. Mesma expressão de antes, abatida, com maquiagem leve, mas no estilo quero parecer triste sem parecer desesperada. Tudo encenação. Já conhecia aquele olhar de atriz de novela mexicana. Entrou, olhou para mim como se esperasse um abraço. Eu fiquei parado, braços cruzados. Frio. Você tá magro, dormiu mal, né? Tentou puxar papo. O que você veio pegar, Carla? Ela suspirou. Foi até o quarto, fingiu procurar umas coisas por uns minutos, e claro, voltou sem nada nas mãos. Na verdade, eu só queria te ver. Eu sinto muito. Silêncio. Eu errei. Muito. Eu sei. Mas eu fiquei com medo. Quando te vi mandando eu sair, senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Eu nunca imaginei que você fosse tão firme. Pois é. Nem eu. Mas obrigado por me forçar a descobrir que eu posso viver sem você. Ela engoliu seco. Eu ainda te amo. A clássica. Quando tudo falha,
joga o eu te amo na mesa como carta de redenção. Não, Carla. Você ama o que eu fazia por você. Você amava ter um cara que sustentava, que cuidava, que te dava estabilidade enquanto você brincava de ter vida dupla. Mas me amar? Isso aí, você nunca soube. Ela tentou tocar minha mão. Afastei. Eu tô arrependida de verdade. Tá arrependida porque perdeu. Não porque se importava. A expressão dela mudou. Saiu a dó, entrou a raiva. Foi sutil, mas eu vi. Você vai ficar sozinho para sempre se continuar com esse coração de pedra. Dei um sorriso leve. Melhor sozinho do que com alguém que me apunhala pelas costas e depois chora no meu ombro. Ela levantou rápido, pegou a bolsa, e disse: Você vai sentir minha falta. Talvez. Mas eu nunca mais vou duvidar do meu valor por sua causa. E ela foi embora. De novo. Só que dessa vez, eu não desabei. Não chorei. Não fiquei paralisado. Eu me senti livre. Porque finalmente, eu percebi, o pior já tinha passado. E ela, não tinha mais nenhum poder sobre mim. Parte 13 de 15, reconstrução e uma surpresa no caminho. Depois daquela última visita da Carla, algo dentro de mim mudou de vez. Era como se eu tivesse, enfim, arrancado o último espinho. O que restava agora era cicatrizar. Voltei para a academia. Cortei o cabelo. Comecei a sair com alguns amigos que eu tinha deixado de lado por causa do relacionamento perfeito. E comecei até terapia, ideia da minha mãe, inclusive. No começo eu hesitei, mas foi uma das melhores decisões que tomei. Na terapia, falei tudo. Desde os primeiros sinais de estranhamento, até o motel, a gravidez fake, a manipulação, o tal do Daniel, e a última tentativa dela de voltar. A psicóloga me ouviu em silêncio, anotando, às vezes só balançando a cabeça. E depois disse algo que ficou na minha mente por dias. Você não foi traído só como homem, mas como ser humano. Roubaram sua paz, sua confiança, sua ideia de amor. E isso não se cura com tempo apenas. Cura com verdade. Com cuidado. E com limite. E eu passei a respeitar meus limites. Comecei a dizer não para coisas que antes eu aceitava só para agradar. Comecei a me olhar no espelho com menos culpa, mais firmeza. Foi nesse processo todo que uma surpresa inesperada aconteceu. Numa sexta-tarde, fui num café que eu costumava ir antes de casar. Lugar simples, tranquilo. Pedi meu café, sentei com um livro e fiquei ali, só observando o movimento. Até que uma moça na mesa ao lado me chamou. Você tá lendo o lado difícil das coisas fáceis? Esse livro me salvou num momento ferrado da minha vida. Era Mariana. Simples, riso fácil, olhar direto. E começamos a conversar. Sobre o livro, sobre música, sobre como o café dali era absurdamente bom. Não falei da Carla. Não ainda. E ela também não parecia ter pressa de saber da minha vida inteira. Conversamos por quase 2 horas. Rimos. E quando ela foi embora, deixou um bilhetinho com o número dela escrito à mão. Se quiser conversar mais sobre livros, ou sobre a vida. Aquilo mexeu comigo. Não porque eu me apaixonei na hora, nada disso. Mas porque, pela primeira vez em meses, eu me senti visto. Sem culpa. Sem desconfiança. Sem manipulação. Só leveza. Não mandei mensagem naquele dia. Nem no seguinte. Ainda estava me recuperando. Mas guardei o bilhete. Não como um próximo passo obrigatório, mas como uma lembrança de que, mesmo depois da destruição, a vida continua. E às vezes, até sorri para você. Parte 14 de 15, Reflexões no espelho quebrado. Depois daquele café com a Mariana, algo dentro de mim começou a assentar. A ferida ainda existia, claro, mas não doía mais o tempo todo. Era como uma cicatriz recente, você sente, mas aprende a conviver. E, mais que isso, aprende com ela. Comecei a ter momentos de silêncio que não eram sufocantes.
Momentos só meus. Acordava cedo, fazia meu café, colocava uma música tranquila e, às vezes, ficava apenas sentado, pensando. Não remoendo. Refletindo. Foi num desses momentos que eu me encarei no espelho do banheiro. Encarei de verdade. E percebi que a dor que mais me destruiu não foi a traição dela. Foi a traição minha. Contra mim mesmo. Por muito tempo, eu abaixei a cabeça. Perdoei coisas que não deviam ser perdoadas. Me calei quando devia gritar. Me anulei em nome de um relacionamento que só existia porque eu sustentava tudo sozinho. Ela me traiu, sim. Mas eu me traí primeiro, toda vez que ignorei um sinal. Toda vez que aceitei migalhas achando que era banquete. Toda vez que troquei minha paz por uma fantasia de estabilidade. E isso foi o mais difícil de aceitar. Porque perdoar alguém é duro, mas perdoar a si mesmo? Cara, isso é um outro nível. Na terapia, falei isso para minha psicóloga. Ela olhou para mim e disse: Você finalmente começou o processo real de cura. A partir do momento em que tira a culpa do outro e olha para si, não para se punir, mas para se libertar. E foi isso que comecei a fazer. Parei de procurar sentido nas atitudes da Carla. Parei de tentar entender por que ela fez o que fez. Algumas pessoas são quebradas de um jeito que a gente não consegue consertar. E se a gente tenta, a gente se quebra junto. Eu me quebrei. Mas agora, eu tô me colando. Peça por peça. Sem pressa. E sabe o que é mais doido? Descobrir que, mesmo quebrado, você ainda pode ser inteiro. Porque ser inteiro não é estar perfeito, é estar consciente. De quem você é. Do que você merece. E do que não aceita mais. Foi aí que decidi escrever esse post. Não para me vitimizar. Não para me vingar. Mas para deixar registrado. Porque talvez alguém que esteja lendo isso agora esteja passando pelo mesmo. E se for o seu caso, escuta. Você não merece viver com alguém que te faz se sentir insuficiente. Que mente na tua cara. Que apaga tua luz para brilhar sozinha. Você merece paz. Mesmo que, no começo, ela venha acompanhada de dor. Parte 15 de 15, fechando o ciclo. Escrever tudo isso aqui foi mais do que um desabafo. Foi uma forma de me libertar. De colocar ponto final numa história que me consumiu por dentro e, ao mesmo tempo, me ensinou lições que livro nenhum ensina. Já fazem 2 meses desde que a Carla saiu daquela porta pela última vez. Desde então, não tive mais contato. Nem quero. Sei por amigos em comum que ela tentou espalhar umas versões da história onde ela era a oprimida, a mulher negligenciada. Mas sabe o que é bom? Eu não preciso mais me defender. A verdade tem força própria. E quem me conhece de verdade, sabe. A Mariana e eu? A gente ainda conversa. Sem pressa, sem peso. Às vezes sobre livros, outras vezes sobre a vida. Se vai virar algo? Não sei. Mas só o fato de ter alguém que me escuta sem me medir já é um respiro. E eu aprendi, não se corre para preencher um vazio. Se caminha para se reconectar consigo mesmo. Olhar para trás ainda dói um pouco. Mas agora, é como olhar uma cicatriz e dizer: eu sobrevivi. Não com raiva. Não com ódio. Mas com clareza. A clareza de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado menos inocente, sim, mas muito mais forte. Se você leu até aqui, obrigado. De verdade. E se você está vivendo algo parecido, aqui vão as lições que essa pancada da vida me deixou. Não ignore os sinais. O que começa com mentiras pequenas termina com traições grandes. Não aceite menos do que você oferece. Amor não é troca desequilibrada. Não é sacrifício unilateral. Não perca sua essência para manter alguém que não sabe te valorizar. E acima de tudo, não tenha medo de recomeçar. O fim de uma mentira é o começo de uma vida com mais verdade. Hoje, eu sou um cara com rachaduras. Mas com elas, entra a luz. E essa luz, é só minha. Obrigado por ler.
E cuide bem de você. Porque no fim das contas, é você quem tem que conviver com seu próprio reflexo, todos os dias.